Nesta aula, falaremos sobre função polinomial do primeiro grau. Função do primeiro grau ou função afim. Toda função definida por f de x igual a x mais b, com a e b pertencente ao conjunto R. Exemplo: y igual a 2x mais 3, y é igual a x menos 1. Graficamente, a função é representada por uma reta sobre o plano cartesiano. Vejamos o gráfico 1. Elementos da função. Coeficiente angular, representado pela letra A. Determina o grau de inclinação da reta com o eixo do x. Coeficiente linear, representado pela letra B, determina o ponto de intersecção com o eixo OY. Para determiná-lo, adotamos x igual a 0. Quando f de x igual a x mais b, temos b igual a 0, chamamos particularmente de função linear e o seu gráfico passa pela origem. Vejamos o gráfico 2. Pontos notáveis da função. Raiz ou zero da função. É o valor que x assume quando y igual a 0. O gráfico intercepta o eixo OX. Traço da função. É o valor da função quando x igual a 0. O gráfico intercepta o eixo OY. Ver gráfico 3. Domínio e imagem da função. A função do primeiro grau tem domínio R e imagem R. Para valores limitados de domínio, teremos uma imagem correspondente. O gráfico representa esse intervalo através de círculos abertos e esferas fechadas. Ver gráfico 4. Agora estudaremos monoticidade da função. Dizemos que uma função do primeiro grau será crescente se e somente se o coeficiente angular tiver valor maior que 0. Logo, à medida que aumentamos o valor de x, consequentemente, haverá o aumento de y. Ver gráfico 5. Função decrescente. F de x será decrescente se e somente se A assumir valores menores que 0. Consequentemente, aumentando o valor de x, teremos redução em y. Analisaremos o mesmo gráfico. Vejamos agora a variação dos coeficientes da função. Variando o coeficiente angular, mantendo constante o coeficiente linear, observa-se
a interseção da reta no mesmo ponto B. À medida que aumentamos o valor de A, maior será o ângulo entre a reta e o eixo OX. Variação do coeficiente linear B, mantendo constante o coeficiente angular A. Observa-se a formação de retas paralelas sobre o plano cartesiano. V. Gráfico 7. Assim finalizamos o estudo da relação entre a lei da função e o seu respectivo gráfico.